até onde que vai a influenciação espiritual. E ela é muito grande. Então fica muito difícil, às vezes, a gente conseguir discernir o que que é influenciação externa e o que que é nosso. Então, quando a gente começa a compreender que tudo começa em nós, né? E a gente esquece que, na verdade, a gente precisa ser feliz durante a jornada. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque de verdade eu não sei em que momento do seu dia você está assistindo a mais um vídeo desse canal. E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é apometria? Você sabe que a gente consegue lidar com as nossas vibrações negativas, densas, de uma forma muito profunda? Então é por isso que hoje eu convidei a Rose Martins para vir contar para a gente o que é apometria e dar dicas para a gente de como a gente faz para eliminar essas energias densas e estar com mais centramento na nossa vida. Então, Rose, muito obrigada que você veio para o Arcana. É uma honra, né, você estar aqui com a gente, porque você é uma especialista em apometria, radiestesia, e pelo que a gente conversou, você disse que você criou a apometria a apometria de transmutação estelar, né? Isso. Então, conta pra gente um pouco sobre o que é essa apometria estelar, né? Um pouco sobre também o trabalho radiestésico e como a gente faz na nossa vida para a gente estar mais no centramento, porque a gente está vivendo um momento de transição planetária muito grande. Então, muito obrigada que você está aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabi, agradeço de coração o convite e levar essa informação para mais e mais pessoas, para que possam fazer realmente seu processo de despertar de consciência, de expansão de consciência, aumento de energia, justamente para fazer o que tu acabaste de falar aqui, né? Que é a transição planetária. Na verdade, a Terra está fazendo a sua transição, assim como a humanidade também está transicionando faixas dimensionais, faixas de consciência mais elevada. Então, que nós pudermos contribuir é uma honra. Bom, radiestesia. Eu sou especialista em radiestesia também. Eu tenho um método próprio que é a radiestesia integrativa. A radiestesia ela é uma ferramenta, ela é uma técnica, melhor dizendo, muito legal, muito especial, que ela tem a condição de identificar as energias no ambiente, nas pessoas, né? A gente, quando vai a algum lugar, quando a gente conversa com alguma pessoa, a gente já consegue, só de olhar para a pessoa, muitas vezes, fazer uma análise, né? Ah, essa pessoa aqui é gente boa, essa não é tão legal assim, não gostei desse lugar, gostei desse lugar. Quando nós estamos emitindo essas percepções, nós estamos sendo radiestesistas, só Hum. que de forma, né, sem consciência. Então, através da radiestesia, quando a gente estuda profundamente a técnica, um passo a passo, nós conseguimos identificar, dar nomes para as energias que muitas vezes a gente não sabe o que significa, o que são. E a Uhum. gente consegue também identificar qual é o melhor tratamento para resolver aquela situação. Então, a gente usa a radiestesia para. A gente pode usar para absolutamente tudo, né? Mas para, de repente, tirar um bloqueio de uma pessoa que quer passar num concurso, que quer vender uma casa, que quer, enfim, evoluir né, em níveis de consciência. Então, a gente consegue utilizar a radiestesia. E a Uhum. apometria de transmutação estelar, ela é um método que eu canalizei desde 2015, eu comecei a canalizar esse método, Nossa. onde que Maria Madalena, num sonho, apareceu para mim. Ela me acordou, inclusive, né, dizendo o portal estelar de Maria Madalena. E hoje o portal estelar de Maria Madalena está dentro da apometria de transmutação estelar. Então, a apometria, ela é uma técnica ainda mais forte, mais expansiva do que a radiestesia. A radiestesia, ela trabalha mais as questões energéticas, né? Físicas e energéticas. E a apometria, ela trabalha no âmbito físico, energético, né? Emocional, mental e também espiritual. Trabalhando todas as camadas dos nossos corpos sutis, onde a gente faz um desdobramento que nós chamamos de corpos da alma, onde a gente Uhum. faz um desdobramento desses corpos, abre a linha de tempo
de todas as manifestações que nós já tivemos aqui nesse planeta e até em outras realidades também, e a gente consegue localizar quais são os contratos negativos que a gente pode ter no nosso campo que está bloqueando a nossa vida hoje, situações de magia, situações obsessoras, situações de múltiplas personalidades que não estão de acordo com a nossa encarnação hoje, que muitas vezes são os nossos maiores obsessores, né? Então a gente localiza todas essas informações, a gente limpa essas informações, maneira de dizer que para ficar mais fácil, né, o entendimento, a gente limpa essas informações, despolariza memórias e vai reprogramando, né? Reprogramando a própria consciência, onde que realmente ocorre uma limpeza muito profunda, uma abertura muito grande de caminhos, de energia, de tudo que se possa imaginar. Realmente faz uma grande abertura no nosso campo, a apometria. Gente, eu vou ter que falar uma coisa inacreditável. Inacreditável. É interessante como a gente se conecta com as pessoas, né? Então, eu convidei a Rose para vir por aqui, né, conversar com a gente, bater esse papo aqui no Arcana. Eu já sigo o seu trabalho já faz muito tempo. Eu falei, ah, não, preciso trazer ela, porque ela fala sobre energias, apometria, radiestesia, o campo estelar, que a gente acabou de conversar, né? A conexão que eu também tenho com seres estelares. Aí a pessoa fala que ela canalizou a apometria de transmutação estelar por causa de de Maria Madalena. E aí, eu só quero te contar que eu sou conectada com Maria Madalena há mais de 10 anos. Olha E que o meu só. trabalho é todo ancorado na Madalena. Então, gente, a, a coincidência aqui é grande. Então, muito legal, não é sobre isso, mas eu acabei de fazer agora a Semana de Maria Madalena desde o dia 22 de julho. Eu fiz um monte de entrevista onde a gente falou muito sobre ela. Então, assim, eu tô meio em choque. Quando você falou, eu travei, eu falei, ai meu Deus, que incrível, Não, que uma mestra, mas, né? mas da onde isso? Que coisa mais maravilhosa, porque ela tem uma força, ela é um arquétipo, né, crístico muito forte. E nossa, que maravilhoso isso, assim. Eu fiquei meio chocada agora com o que aconteceu, de verdade. Maria Madalena é uma mestra, né? Ela é realmente o arquétipo do Cristo feminino, né? Aqui para Sim. a Terra, né? Então, ela e Yeshua, Mestre Jesus, eles tiveram missões específicas aqui no nosso planeta de ativação de códigos crísticos, né? Que ficaram aí inseridos na Terra, esperando a humanidade estar pronta para acessar todos esses códigos, né? E a hora é agora. Então, por isso que tantas pessoas estão canalizando Maria Madalena, estão canalizando técnicas, né? Que ela está trazendo através desses canalizadores, através desses canais para a Terra, para poder auxiliar realmente a humanidade a fazer o processo de transição de consciência, de transição dimensional. Não, é É um trabalho maravilhoso, porque maravilhoso. não é engraçado que você está comentando isso, é interessante, porque nas entrevistas passadas, numa delas, foi muito legal que a gente debateu exatamente isso, né? Não quero fugir do assunto, mas é que é interessante que você está trazendo que uma das conclusões que eu chego é que Madalena é uma consciência para além de ter sido uma pessoa, né? Para além de ter sido né, Sim, grande sacerdotisa. E essa sim. consciência de Madalena, essa consciência crística que é feminina, ela realmente abre para manifestação de cura. Nossa, Rose, eu fiquei muito. Gente, vamos fazer o curso dela. É isso que eu tenho a dizer. Eu podia E entrevistar ela aqui está por realmente. mês. E essa estrutura, né, que vai muito além da personalidade, só para a gente não fugir do tema, mas falando um pouquinho aqui, ela vai muito além da personalidade, Madalena, ela é uma consciência universal, na verdade, né? Sim, Então, o super. aspecto dela, dessa consciência universal, encarnou como Maria Madalena, mas ela traz toda essa possibilidade de cura de traumas profundos da alma, né? Traumas de pessoas que morreram enforcadas, decapitadas, torturadas, queimadas vivas, traumas sexuais, traumas dogmáticos, né? Uhum. Aprisionamentos de consciência. Então, ela está com esse retorno todo, a gente diz o retorno da deusa, né? Justamente Maravilhoso. para libertar as consciências mesmo, né? Dessa matrix, desse sistema prisioneiro, né? Prisional que a gente vive aqui
hoje na Terra, né? Então, Não, é muito lindo porque, assim, em você falando que a apometria é uma técnica onde a gente consegue, né, junto com a radiestesia, esse seu conhecimento, a gente consegue identificar todas essas densidades, né, aonde estão os nossos bloqueios, falando de uma forma mais rasa, né, mas, assim, não é só sobre isso, mas é uma técnica, é interessante isso, é uma técnica que a gente consegue identificar esses padrões para a gente se libertar desde crença, bloqueios, energias, né, que nos aprisionam. Eu acho muito interessante na hora que você traz essa energia crística da deusa, porque essa transição planetária, esse momento, está falando muito sobre o feminino, e não sobre a mulher, sobre a energia feminina primordial. E quando a exato. gente não cura essa energia feminina primordial, o masculino primordial, a energia masculina yang, ela também fica completamente em desequilíbrio. Então, é muito interessante que você está trazendo aqui sem querer, né? Porque a gente acha que o papo vai para um lado, aí, assim, e sempre volta na Madalena. É impressionante. E mexe a Madalena aparece. Acho interessante você estar dizendo isso, porque Yeshua e Madalena, eles criaram um campo eletromagnético de cura e amor. Então, na hora que você fala sobre isso, tá reafirmando o que já vinha acontecendo aqui no canal, que toda vez volta nesse assunto, que é, por meio dessa energia feminina magnética que o feminino tem, né, Rose, essa energia magnética, a gente provoca uma cura profunda na humanidade. Então, que maravilha isso. Nossa, Nada, nada é por acaso, né? nada por acaso. E, Rosa, eu quero aproveitar para, já que a gente está falando de energia, né? A gente estava comentando no nosso papo antes que muitas vezes chegam para mim pessoas, e provavelmente para você mais ainda, pessoas fazendo sempre essa pergunta: ah, eu sinto que eu fui atacado. Ah, eu estou sentindo uma energia densa. Ah, é porque eu acho que tem um obsessor. Por que que minha vida não vai para frente? Nossa, você não está sentindo um baixo astral, uma depressão? Então, eu queria que você comentasse um pouco aquilo que a gente estava conversando antes sobre o quanto tem coisas que são nossas e o quanto tem coisas que são influências externas, porque muitas vezes a gente não consegue identificar isso. Então, a primeira pergunta seria essa: como que a gente identifica o que é nosso e o que é de fora ou do outro? E o que que a gente pode fazer para a gente poder se centrar melhor? Eu acho que seria uma dica muito boa para as pessoas, por onde a gente começa, porque daí, de repente, as pessoas podem até se aprofundar no seu trabalho, mas como que a gente começa nesse caminho? Bom, a influenciação espiritual na nossa vida, tem até uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos de Kardec, que foi feita essa pergunta, até onde que vai a influenciação espiritual? E ela é muito grande. Então fica muito difícil, às vezes, a gente conseguir discernir o que que é influenciação externa e o que que é nosso. Mas Uhum, vamos lá. Eu ouso em dizer, Gabi, que mais de 90% do que a gente considera ataque espiritual, o ataque de obsessor, na verdade, isso vem de nós mesmos. Nós somos os nossos maiores limitadores, nós somos os nossos maiores obsessores. A primeira grande obsessão, maneira de dizer aqui, acontece na nossa vida por conta da nossa frequência baixa. Então, nós vibramos muitas vezes em níveis de energia, em níveis de frequência extremamente baixos. Nós não uhum, temos um cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Muitas vezes nós estamos aí fazendo qualquer atividade do dia a dia sentindo medo, sentindo mágoa, sentindo culpa, culpando os outros. Na grande maioria do tempo, as pessoas passam em estados de consciência extremamente baixos. uhum, Então, quando se vive em estados de consciência baixo, de energia e de frequência baixa, nós abrimos realmente um portal, né? Não é nem uma porta, é um portal para dimensões umbralinas, que têm uma frequência extremamente baixa também. Então, quando eu vibro baixo, eu estou atraindo para o meu campo um obsessor, maneira de dizer, lá do outro lado da rua, que não tem nada a ver comigo, mas por ressonância energética, bem perto de mim, porque a gente sim. está compactuando da mesma energia, né? Então, eu diria assim que o maior
a maior forma de nós nos protegermos de qualquer situação, seja ela de um obsessor, seja ela de uma influência espiritual, alienígena, vamos dizer assim, Aham. de qualquer forma de obsessor de interferência, é nós aumentarmos a nossa frequência, nós prestarmos atenção a tudo que passa por nós, né? Quais são os pensamentos que estão passando por nós, quais são os sentimentos, é estar na presença, no agora, identificando qual é o nosso modus operandi. E quando nós identificarmos um pensamento negativo, um sentimento negativo, que essas são armadilhas, né? Uhum. Que a gente possa realmente cancelar esses produtos mentais e emocionais e substituir pelo oposto positivo. Então, com essa técnica, com essa dica aqui, né? A gente começa, então, a paralisar esse movimento denso, né? E a gente também começa a reprogramar a nossa mente, a nossa consciência, com estados mais elevados, né? De manifestação. Porque não é só o obsessor que vem com a frequência baixa, Gabi. A nossa realidade como um todo, ela é um desastre, ela é um caos, onde Tá. dívidas se apresentam, né? Misérias, falta, escassez, relacionamentos difíceis acontecem, o trabalho que não funciona por conta da frequência baixa. É verdade. Então, mais do que nunca é necessário nós olharmos para essa situação, porque quando a gente iniciou aqui esse programa hoje, a gente comentou, né, que a Terra está transicionando. Sim. Então, mais do que nunca, esse movimento de olharmos para nós mesmos, né, e estarmos atentos, estarmos na presença, conduzindo realmente os nossos pensamentos e sentimentos, mais do que nunca vai ter que ser feito. Porque num estado mais elevado de consciência, na quinta dimensão, como as pessoas falam, né? Ah, na quinta dimensão. Se eu pensar uma coisa, ou se eu sentir algo, aquilo ali vai se manifestar imediatamente. Então, Uhum. imagina eu na quinta dimensão, sentindo medo, pensando coisas ruins, eu vou acabar com a quinta dimensão. Então, para a gente poder acompanhar todo esse processo que a Terra está fazendo, nós precisamos começar a nos policiar. É o vigiar e orar, né? Nós Verdade. precisamos começar a nos policiar, estar na presença, cuidando muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vibra, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas, assim, quando eu faço atendimento e até papos com amigas e, né, enfim, família e tal, vira e mexe, né, vem esse assunto, ah, eu senti um ataque. E é interessante isso que você está falando, porque nós vivemos, né, por ressonância. A gente tem um campo eletromagnético que já é até comprovado cientificamente, né? Hoje em dia, pela neurociência, onde a gente fala muito da física quântica, onde fala muito sobre o poder do nosso pensamento, né, o poder do nosso coração, a gente já teria ferramentas para a gente entender que a nossa frequência ela atrai aquilo que a gente pensa e que a gente sente. Então, mesmo em pessoal que você ainda esteja no começo da conexão espiritual, e a gente tem que entender que a espiritualidade é essa conexão com o sutil, não necessariamente a gente precisa estudar o misticismo ou estudar o esoterismo, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas conectam com o esoterismo e o misticismo que não tem problema nenhum, mas são coisas que Distintas. caminham juntas, distintas e Uhum. que caminham juntas. Então, estou entendendo assim para traduzir para as pessoas é que o que a Rose está dizendo, gente, é assim, ó, o primeiro passo para você não ser aspas, hein, pessoal, atacado ou atrair as energias densas, porque a gente está vivendo um momento muito denso no planeta, é esse orar e vigiar. Ah, mas é fácil falar. E aí você falou uma coisa interessante. Você falou da quinta dimensão. E aí eu não sei se você concorda comigo. Vou te fazer uma pergunta, ainda mais você que é especialista em todos esses assuntos e professora. Eu vejo o pessoal falando, ah, eu vou me conectar com a quarta, quinta dimensão. A pessoa não trabalha nem na terceira. Não cuida do corpo, não cuida da alimentação, não faz uma meditação, tem hábitos que não são saudáveis e não cuida nem do que está aqui em volta. E aí quer atingir a quinta. E aí que foi o que você disse. Se você vai, aspas, sujo, né? Não cuidando do nosso corpo, do coração, das coisas que a gente tem aqui,
Na hora que você chega num estado mais elevado, você vai atrair sombra, concorda? Então, eu Total. acho que você, então assim, você acha que esse é um caminho, Rose? Assim, como é que a pessoa começa para além do orar e vigiar, que não é simplesmente você ficar atento aos seus pensamentos, mas talvez trabalhar nessa terceira dimensão, né? Você que trabalha muito com a radiestesia, que também trabalha com o corpo, é um caminho esse? Porque às vezes as pessoas não sabem nem como começa, né? Primeira coisa, nós estamos na fisicalidade, então nós temos que trabalhar essa terceira dimensão, que é o físico, né? Então, como é que o corpo vai sustentar uma energia mais elevada se ele está em um corpo que não aguenta, não tem estrutura para sustentar uma energia mais elevada de quinta dimensão, por exemplo? Então, é necessário que a gente tenha cuidado com o que a gente se alimenta, fisicamente falando, alimento físico mesmo, né? O que a gente se alimenta, atividade física, tudo isso é interessante, é importante, na verdade, a gente prestar atenção. A quarta dimensão, ela é a dimensão tempo, né? Uhum. Então, a gente já está vivendo essa terceira, quarta dimensão tudo junto aqui. A quinta dimensão realmente é a dimensão do sentir, realmente do ser. E a gente não vai ser, a gente não vai conseguir ser se a gente não aprender a dominar aqui as leis da Terra, as leis da terceira dimensão. E isso envolve absolutamente tudo que a gente faz aqui na Terra, desde a Uhum. nossa condição financeira. Então, se eu não dominei ainda, por exemplo, as leis que regem a Terra, quais são? A energia do dinheiro faz parte dessas leis, por exemplo. Então, Uhum. se eu não conseguir dominar essa lei ainda, como é que eu quero dominar leis maiores? Se eu não conseguir dominar o meu corpo ainda, como é que eu quero dominar leis maiores? Então, realmente aqui, se a gente quer fazer esse trabalho, né, de realmente fazer parte desse processo de transição, a gente precisa olhar para o nosso dia a dia e começar realmente a dominar. Tem pessoas que dizem assim, é muito fácil falar vigiar e orar, ou então prestar atenção no modus operandi. Mas se você não fizer isso com você, quem é que vai conseguir fazer? Ninguém mais, né? E se a gente deixar o nosso barco aqui, né? Vamos fazer essa analogia. Se eu deixar o meu barco à deriva, em alto mar, ele vai para qualquer lugar. Então, eu tenho que realmente hastear a vela e assim dar uma direção. E vamos dizer que o barco aqui seja a minha mente, né? Dar Aham. uma direção para minha mente, que senão realmente eu viro dependente do que eu estou criando para mim o tempo todo. Que se eu estou pensando e sentindo de forma baixa, de forma negativa, eu estou criando realidades negativas. Então, eu preciso aprender a dominar a minha mente, eu preciso aprender a dominar as minhas emoções. E o prestar atenção, quando a gente fala, é a forma mais simples, né? Mais fácil e que a gente pode fazer, né? O tempo todo, de fazer esse processo realmente de interromper uma realidade negativa e de poder se policiar para que não se crie outras realidades negativas e possa realmente estar indo para realidades mais avançadas. Né, nossa, e assim, uma coisa que eu percebo, não sei o que que você pensa disso, mas eu percebo que uma das grandes lições que a gente tem são os relacionamentos, né? Porque os relacionamentos eles vão nos espelhando. E aí eu acho que tem uma coisa muito sutil que é assim, tem coisas que o outro espelha, que incomoda a gente fala, tem algo que é meu aqui também. Mas por outro lado, tem coisas que é do outro, que a gente não está protegido, não está nesse orar e vigiar que você está dizendo, que a gente está com o nosso campo, nossa energia entregue, né, completamente aberta, e aí aquele outro projeta algo na gente, mas que nem é nosso, e a gente tem que aprender a dizer, opa, isso não é meu. E aí essa é uma pergunta que eu queria te fazer, que também tem a ver com o papo que a gente estava tendo lá antes, que é uma pessoa da sua relação, pode ser colegas de trabalho, pessoas, né, da sua família e tal, sem querer, essas pessoas, aspas, podem se tornar como se fossem obsessores em vida. Não sei se a gente pode dizer isso, ou não, ou
a gente que não está numa frequência legal, aí o outro também não está numa frequência legal, aí por ressonância a gente atrai essa pessoa e começa as relações tóxicas. Porque hoje em dia fala muito, né, Rose, sobre esse troço de relações tóxicas, né, e abusivas. Por que que isso acontece? E as relações, o que que elas mostram pra gente? Porque eu acho que o grande aprendizado nosso aqui é se relacionar. Como é que fica essa coisa dos relacionamentos? Então, relacionamentos, a gente atrai aquilo que a gente é. E Hum. daí a gente vai, tem pessoas que vão dizer assim, nossa, mas eu não sou grosseira e eu recebo agressividade no meu relacionamento, né? E outras situações. Mas nem sempre esse espelhamento é o nosso ato, mas é a nossa vibração em algum nível. Ai, ai, ai. É a nossa Trum, vibração em tum. algum. Psh. Vou pedir para o menino da edição fazer trum, tum, psh. Gente, de novo, Rose, por favor, repita, porque isso, gente, é um soco na cara. Desculpa falar isso, pessoal, mas vai buscar isso aí dentro de você. Então, Se fala de doeu, novo, Rose, se pelo doeu, amor leva, de Deus. se doeu, leva para casa que é teu, né? É, Bom, os relacionamentos, todos eles, nós atraímos por vibração. tá. Então, esse espelhamento, né, quando a gente é, se depara com uma situação, relacionamento abusivo, por exemplo, né? A gente diz, não, mas eu não sou agressiva e meu parceiro é agressivo comigo. Em algum nível, essa agressividade ou então a vibração dessa agressividade está dentro de você. E esse parceiro, ele foi atraído para o seu campo numa tentativa desesperada do universo de te curar. Ah, que interessante. É, na verdade, o universo coloca atores na nossa vida para que a gente possa se curar. Então, a gente atrai exatamente aquela pessoa, aquela situação que é a nossa cura. Só que ao invés de a gente olhar para essas situações e nos curarmos, porque tudo está dentro de nós, né? Se eu estou enxergando agressividade no outro, opa, pare Uhum, e veja, essa agressividade está em algum nível dentro de mim. Aonde eu sou agressiva na minha vida? Aonde eu sou agressiva comigo mesma? Aonde eu sou agressiva com outras pessoas? Talvez você não seja agressiva com o parceiro, mas é uhum. agressiva com você. Então existe essa energia dentro de você. Então esse movimento tem que ser como? Você olhar para você, olhar para onde na sua vida você expressa essa agressividade, é o exemplo aqui, pode ser qualquer coisa, né? Aham. E trabalhar essa agressividade em você. Você trabalhando, curando em você, não existe mais ressonância com esse parceiro. Você não precisa mais estar experienciando essa situação difícil. Acabou a ressonância. Então, quando a gente começa a compreender que tudo começa em nós, se eu estou Aham. vivenciando qualquer situação difícil na minha vida, de qualquer relação que esteja acontecendo comigo, de amizade, de qualquer situação, não importa. É porque existe algo dentro de mim que precisa ser olhado, que precisa ser curado, integrado na luz. Enquanto isso não se resolver, eu vou trocar de parceiros, eu vou trocar de amizade, eu vou trocar de Perfeito. emprego, eu vou passar por tudo quanto é trabalho e nada vai ser bom o suficiente. Todo mundo vai estar errado e somente eu que vou estar certa, né? Porque eu não entendi que existe um processo de cura que eu tenho que fazer. Nossa, Então, isso é a muito forte, energia Rose. atual, a energia desse momento, ela está escancarando para nós aí, opa, para e olha, cura o que precisa ser curado dentro de ti. Aham. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer. E, Rô, deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, duas. Gente, eu queria ficar 5 horas com a Rose, é isso, eu queria levar ela, trazer ela aqui em casa, servir um chá e ficar 5 horas falando. Tipo, isso aqui dá uma série, gente. Não, vamos assistir a aula dela, né, galera? Mas, assim, são duas coisas, duas perguntas que eu queria te fazer. Uma, na verdade, é uma colocação, e eu queria saber o que você acha sobre isso, porque, assim, vou dar um exemplo meu. Ai, ai, vou abrir uma coisa minha aqui. Eu casei muito jovem, estou casada ainda, 25 anos de casamento com o maridão. No ano que vem a gente vai fazer 25 anos. Só que teve um momento de muita imaturidade nossa, sabe? Onde a relação era bem complicada e bem complexa. Então ficava num ciclo vicioso assim que não era legal. E aí, quando eu entendi
né, essa coisa da ressonância e semelhança, ainda mais sendo terapeuta e trabalhando isso, era complicado, porque assim, nossa, eu me sinto uma fraude. Como que eu posso, né, fazer um trabalho com mulheres, sendo que minha relação estava super bagunçada? Aí eu falei, bom, tudo bem, eu tô, a partir dessa cura que eu faço para os outros, eu tô percebendo as minhas. Só que daí eu comecei a fazer um movimento muito grande dentro de mim, e aí, automaticamente, o meio foi se transformando. Então, eu estou dando meu exemplo, que o meu exemplo teve uma coisa muito bonita. Ao passo que eu fui me curando, os meus filhos e o próprio companheiro entraram no fluxo, se curaram. E hoje todo mundo tem uma relação super saudável. Então, de duas uma, gente. Ou você se cura e se trabalha, e o meio entra por ressonância, e aí as pessoas entram na ressonância porque querem evoluir junta, ou as pessoas se afastam, concorda? Exato, exato, perfeito. E a gente tem o poder de mudar a realidade, né? A gente interfere na realidade, a gente interfere nas pessoas também. Então, quando tu muda, todo o resto muda. As pessoas mudam, simples assim, ou se afastam. Exatamente Isso, isso ou que se tu colocou, afastam. E né? aí, melhor, que é um livramento, né? Vira e mexe quando eu vou fazer a abertura de tarô. Ah, é porque o fulano de tal terminou. Que bom, livramento, porque não tava, né? É Exatamente. difícil, existe um apego, né? Mas e aí a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, aí você comentou, né, nessa conversa, essa colocação super legal que você falou sobre os relacionamentos, então você menciona que, né, existe esse espelhamento, e mesmo que você não seja essa pessoa em algum lugar mora, no seu exemplo, a agressividade, mas às vezes já aconteceu, por exemplo, até comigo, assim, putz, meu, eu tô me relacionando com, sei lá, uma amiga que eu tive um problema. E eu não consigo identificar, né, nesse incômodo o que que é meu, não consigo de jeito nenhum identificar isso. Aí a pergunta é o seguinte: pode, essa identificação que está morando em algum lugar, ela pode ser de outras vidas? Ela Pode. pode ser de vidas paralelas, e aí você não tem condição de enxergar, e aí sim, num trabalho apométrico, radiestésico e tal, você identifica, porque pode ser, né, Rose? Assim, poxa, a gente não lembra das nossas vidas passadas, então pode ter um padrão super oculto e que a gente fica naquele looping, e aí, num tratamento como esse, a gente consegue tirar, porque eu acredito que, né, o troço fica grudado na gente em algum lugar, aí fica rodando um programa lá, igual um vírus do computador que a gente não identifica, não sabe onde tá, né? Essas informações inconsciente, né? Inconsciente, que é da mente inconsciente, que são essas vidas paralelas, que são esses fractais de alma, Aham, que a gente traz no nosso campo, a gente tem essa informação no nosso campo, porque essa informação faz parte do campo da alma. Então, cada aham, fractal tem essa informação. Ah, por mais que a gente não saiba exatamente qual é a origem dessa atração que a gente faz em relação ao relacionamento, por mais que a gente não saiba exatamente a origem, a gente tem uma noção. A gente tem uma noção. Eu vou citar um exemplo meu aqui para ficar mais claro, tá? ó, Isso em qualquer situação. Eu venho do comércio, né, de empresas. Eu tive uma rede de lojas. Fui por 30 anos empresária. E teve um período da minha vida onde as coisas começaram a dar errado para dar certo, né? Tá tudo uhum. certo. Eu passei por um sequestro, um assalto com sequestro, seguido de sequestro, e depois uma das minhas lojas foi em um ano 3 vezes arrombada. Nossa, E daí, mulher. quando tu passa por uma situação dessa, tu fica se perguntando, meu Deus, mas se existe uma lei do espelho, uma lei do espelhamento, né? Eu não roubo. Eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa super honesta. Eu fico com o prejuízo para mim, para não gerar prejuízo jamais para alguém. Essa Uhum. é minha personalidade. Se eu sou uma pessoa tão boa assim, por que será que Deus está fazendo eu passar por tudo isso, né? Que as coisas Uhum. já estavam difíceis para mim e tudo mais, e ainda passar por mais um prejuízo gigantesco de 3 arrombamentos que foi levado simplesmente uma fortuna num período de um ano. Até eu ter o entendimento desse espelhamento. Qual era a vibração que eu tinha dentro de mim? Eu não roubava, eu era uma pessoa honesta, então qual era a referência? Daí fui entender.
Eu, por exemplo, passei muitos anos da minha vida que eu sempre trabalhei muito. Sempre fui Uhum. muito dedicada, muito esforçada, muito trabalhadora mesmo, né? E anos da minha vida eu emitia a vibração do sentimento de achar que eu fazia tudo sozinha, que eu tinha que fazer tudo sozinha. Se eu estou fazendo tudo sozinha e todas as pessoas depois estão compartilhando o lucro, qual é o sentimento que eu estou emitindo para o universo? De que você está sendo roubada. O Maravilhoso. que que o universo me devolveu? Isso. Putz, Roubo. gente! Roubo. Então, a pessoa que vive na falta, na escassez, por exemplo, é uma pessoa. Mas por que que eu estou atraindo dívida se eu sou uma pessoa séria? Às vezes a pessoa está com falta de tempo o tempo todo, Uhum, sabe? Falta de amor com as pessoas está na escassez. Como é que o uhum. universo vai devolver a realidade para essa pessoa? Através de situações que ela vai experienciar escassez, seja financeira, mas a gente em algum nível está vibrando isso dentro de nós. Então, é muito. E a gente sabe, mesmo que essas informações, né, esse sentimento, por exemplo, como era no meu caso, né, de achar que eu fazia tudo sozinha, viesse de outra linha de tempo, de um outro fractal meu, de uma realidade paralela, era também a vibração que eu estava emitindo o tempo todo. Era a crença que eu tinha o tempo todo, que eu nem percebia essa crença. Eu realmente acreditava que eu fazia tudo sozinha. Então, Interessante isso. Nossa, então, sim, a gente tem essa noção, mas através da apometria, a gente consegue fazer esses rastreamentos, né, nas linhas temporais, nas linhas dimensionais, onde nós nos manifestamos, né, hum, aqui nesse universo, nós conseguimos localizar a gênese de qualquer situação, a origem, né, de qualquer situação que esteja bloqueando. Então, a apometria vai te dizer exatamente qual é o bloqueio, nem sempre ela vai te apontar o bloqueio em si, aham, mas ela vai te trazer a consciência, né? Quando tu começa a limpar, porque a informação ela é acessada e ela começa a uhum. ser reprogramada, né? Então, quando ela começa a ser reprogramada, tu vai ficando mais consciente. Então, essa consciência vai realmente trazendo a clareza, né? A consciência do que é que estava te bloqueando. Qual é o comportamento que hoje tu tem que ainda continua reverberando, né, no espaço-tempo, gerando essa realidade. Gente, isso é muito sério, né? Interessante isso. É. Engraçado, nossa, muitas coisas em comum. É interessante você estar trazendo isso, porque eu fui sequestrada também, Olha né? só. Passei por um sequestro, fui buscar minha filha na casa da minha mãe. Não deu tempo de eu tocar a campainha, graças a Deus. Ela tinha 3, 4 anos, pequena, por aí. E eu fui sequestrada. E olha que, gente, olha que coisa interessante, porque era uma época que não é, eu nunca tive falta de fé, pelo contrário, sempre tive muita fé, mas era um momento que eu estava meio brava com a galera. Ai, não sei o quê, nada acontece, rará, né? Me dá uma luz, me direciona, me faz alguma coisa, tal. E aí eu fui sequestrada. E no momento que eu fui sequestrada, não foi um sequestro legal. E eu senti que ia dar ruim. Rose, pessoal, eu rezei tanto, eu pedi tanto, mas tanto, foi um momento de abertura tão profunda que eu juro por Deus, pela deusa, que não passou 5 minutos e eu estava embaixo do banco, e quando eu olhei, eu comecei a ver o vermelho e o azul. Não é que a PM achou o carro, a rota achou o carro. E aí intercederam, e aí deu tudo certo, e foi por isso que eu fui parar, né? Inclusive, eu estava te falando no Animamundi, onde eu fiz todo o trabalho com seres estelares, e aí eu comecei essa caminhada com seres estelares por conta do sequestro. Olha só. Então, tem Na coisas. verdade, o sequestro te salvou. Sim, então, aí é que tá. Por um lado, é isso, mas por outro lado, o que que acontece? E que daí também pode ser que a gente possa identificar na radiestesia e na apometria também.
que muitas vezes você percebe isso, Rose, que assim, o caso de cada uma é diferente. No seu você estava vibrando uma escassez, no meu eu precisei ser testada para ser colocada num caminho. Mas às vezes eu percebo que a gente entra em crenças limitantes do tipo, a minha vida só muda se eu passar por situação difícil, né? As coisas só acontecem se. Então, por exemplo, isso também é um padrão de reverberação, certo? Então, às vezes, tem coisas que vão acontecendo com a gente na porrada porque a gente também tem uma crença limitante. Esse tipo de coisa é um tipo de coisa que, por exemplo, nessas técnicas a gente consegue descobrir por onde estão as crenças, a gente consegue limpar isso. Por Sim, que será que essas coisas acontecem? São crenças limitantes, certo? Por algum trauma, por alguma experiência na infância, né? Da onde vem isso, sabe? são traumas, são programações também, tá? Tá. Então, assim, a informação, porque a gente tem que entender que a nossa alma, ela é como se fosse um grande computador, onde todo o HD ali de todas as encarnações, de todas as experiências que nós já tivemos, vai para esse imenso HD. Ou a nuvem, Então, né? a nuvem, O nosso exato, iCloud, iCloud, isso. Drive, onde tá? Tá tudo, né? Exatamente. Então, todas as informações de todos os nossos eus fica ali nessa nuvem. Aham. Então, a gente pode ter tido traumas referente a isso, que sim, vão macular a alma, vão machucar a alma, isso fica reverberando Uhum. até ser curado. A partir do momento que é curado, pronto, parou de vibrar. Então, pode ser de um trauma, pode ser uma crença que tu desenvolveu agora nessa vida, em função de tudo que tu ouviu e viveu, tá? Então, pode ser uma crença em função da família, enfim, que tu desenvolveu nessa vida, como também pode ser uma programação que a tua alma tem. Ah, Exemplo, para pode ser sua evolução, né? Olha, você tem que passar por isso para você poder evoluir, por exemplo. até tipo até pessoas que passam que têm muitos contratos religiosos, tá? Ah, O que aham. são contratos religiosos? São pessoas, são experiências que a nossa alma já teve passando por determinadas religiões. Por exemplo, sendo padre, freira, onde eu fiz lá um voto de castidade, onde eu fiz um voto de pobreza, onde eu fiz um voto de miséria, de silêncio, e às vezes eu entendi naquela experienciação toda que para eu merecer o reino dos céus, eu Ah, tinha boa. que, para me depurar para merecer o reino dos céus, tinha que ser sofrido. É onde que entra muitas questões ligadas ao sacrifício, né? Que as pessoas entendem que pagar promessa, por exemplo, fazer o sacrifício, né? É algo que realmente tenha um mérito. Então, isso é muito uma programação. E essa Entendi. programação, ela pode vir também de outras experiências que a gente já teve. Ou até programações que são inseridas, né? No nosso corpo mental, na nossa mente, por serzinhos que às vezes querem realmente dominar a nossa consciência, né? Dificultar a nossa evolução aqui. Porque nós viemos, na verdade, o que que nós estamos para fazer aqui nessa terra linda, maravilhosa? Viver. É, Viver a melhor vida que a gente puder viver. Porque a gente está falando aqui em outras vidas, né? E sim, existem outras vidas. Hoje, cientificamente, já é comprovado isso, né? Apesar que não é aberto publicamente, mas já tem uma comprovação. Então, existem sim outras vidas, só porque essa é a única vida que eu vou ser Rose Martins e que tu vai ser a Gabi Reis. é. Então, é essa vida aqui que nós temos que viver ela da melhor forma possível, com leveza, com alegria, aproveitar tudo que a vida tem para nos oferecer. E muitas vezes a gente está no lado oposto da força que eu falo, né? No lado oposto dessa energia. Ao invés de a gente estar no fluxo, vivendo a vida, né? Curtindo a vida da melhor forma possível. Óbvio que fazendo o que a gente veio para fazer aqui, a nossa missão, o nosso propósito, mas a gente está lá chorando as pitangas, reclamando, culpando, julgando, sentindo ódio, não perdoando. E a gente vai ficando amargo, pesado, né? Então a gente vai se endividando cada vez mais com as leis universais. Daí as pessoas vão dizer assim: isso é karma? São criações tuas, são criações nossas que não ficaram em harmonia com o universo. Porque o universo ele é totalmente harmônico.
É, a né? gente não tá nisso porque a gente não quer também, né? Muitas vezes a gente vai criando essas desculpas dentro da gente para não estar no fluxo. E isso Exato. que você está falando é tão interessante, tem um filme da Disney, O Soul. Você já viu esse filme? Já, já é muito bom, é muito legal. Gente, na verdade, Maravilhoso. essa alma, ela fica buscando por uma missão de vida, e na verdade a missão é só ser feliz. É só E eu ser acho, feliz. não é? Eu acho tão interessante que às vezes, por exemplo, agora com essa história, né, da tecnologia e essa oportunidade de a gente muitas vezes trabalhar no home office, tem momentos que, poxa, você tem ali um tempo, você vai fazer uma academia meio-dia, aí você fica na culpa. Em vez de entender que aquilo é um momento de prazer, onde o objetivo na verdade da vida é viver, como você está dizendo, né? Na sua Exatamente. plenitude. E eu Exa- sinto, Rose, inclusive, que eu acho que muitas pessoas confundem carreira profissional com a missão de vida, né? Uhum. Não necessário, no nosso caso, talvez, né, o trabalho como terapeuta e tudo mais seja, mas às vezes uma mulher que é uma empreendedora, às vezes a missão dela é ser mãe ou ela viver Ex- na plenitude dela. Então, eu acho tão interessante isso que você trouxe, porque isso sai, na verdade, um peso, porque a gente está aqui para experienciar. Eu acho que essa Experiência. dimensão é uma experiência. Exato, perfeito. É Peraí, só um isso. pouquinho. E- Peraí, só um pouquinho. Só Uhum. um pouquinho. Então, Rose, a gente estava falando, né, sobre essa história de o quanto que a gente esquece que, na verdade, o nosso objetivo é viver a vida, né? A gente esquece que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que nós somos fractais da consciência maior, de Deus, da inteligência universal, como vocês quiserem chamar, né? E nós somos parte disso. Então, eu sinto que às vezes das nossas missões é experienciar isso, porque na hora que a gente volta, é como se a gente falasse: olha, essa é a experiência de ser um ser humano e viver na melhor potência. Não sei se você sente assim. Eu sinto assim. Eu sinto exatamente assim, e nós estamos numa jornada aqui, né? Até existe algumas histórias, né? Se eu não me engano, é uma história de Buda, eu acho que sim, que um discípulo pergunta para ele qual é o caminho para a felicidade, né? O caminho é ser feliz, né? E a gente esquece que, na verdade, a gente precisa ser feliz durante a jornada. Não existe uma linha de chegada, não existe eu vou chegar lá e a partir do momento que eu chegar lá eu vou, né, ser feliz, eu vou ser próspero, eu vou ser... Não, é o caminho que faz as coisas serem incríveis, né? É curtir essa jornada toda que a gente está fazendo aqui na Terra. E Nossa, isso é vai muito fazer lindo isso. Muito E lindo. isso vai fazer que a nossa vibração se mantenha sempre elevada. E esse é o maior escudo protetor que o ser humano pode ter. É o maior escudo protetor, né? Aí volta no começo, né? Volta no começo, que as Como pessoas às vezes se ficam lá protege. fazendo a proteção do arcanjo Miguel. Eu acho maravilhoso, tá? Indico o que faço, inclusive. Mas assim, não adianta você ficar ali decretando uma hora a proteção do arcanjo Miguel se você vira as costas e está vibrando baixo. Uhum. Foi toda a Que proteção por água distorção, abaixo, né? E né? isso que você está falando é tão interessante, porque é um tal de, às vezes eu vejo, ai, faz isso do arcanjo, ai, faz aquilo outro, e a pessoa terceiriza Sim, para um ser que a gente, sim. né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, na hora que a gente invoca um ser, se você não está numa vibração alta, você não sabe nem se aquilo é uma holografia, já começa Sim. por aí, né? Começa por aí. Não E é? Já ainda, começa por e se aí. acontecer alguma coisa, quando você acha que está protegido porque fez aquele chamamento, ainda vai culpar o ser, né? É Então, assim, verdade. nós precisamos nos tornar responsáveis, né? Boa, Por nós. Por boa. nós. Nós não podemos delegar, ninguém pode fazer por nós. Só cabe a nós cuidarmos da nossa vida, cuidarmos da nossa vibração. Uhum. Mais do que nunca, nós precisamos resgatar esse comando da nossa vida, né? Ter essa responsabilidade de que todo pensamento, todo sentimento, ele está criando coisas. Sim. Não tem, assim, todas as realidades, as infinitas realidades, são criadas através do pensamento e do sentimento. Então, Uhum. cada pensamento que você tem e sentimento fica ali orbitando o teu campo. E daí você baixa a sua frequência. Qual é a energia que vai se manifestar na sua realidade? Uhum. Aquilo que você botou mais foco.
Então, assim, eu passei o dia todo lavando a louça e chorando lá as pitangas porque ele me traiu. Você está criando mais disso. Então, nós somos criadores, né, da nossa realidade aqui na Terra. Nós somos a extensão dessa energia maior, dessa fonte criadora que é Deus. E como herdeiros, né, dessa fonte divina, nós temos o poder de criar também. E nós criamos a nossa realidade pessoal. Nossa, Rose, e aí tem uma coisa, né, que eu acho interessante, né, para começar a amarrar aqui a nossa história, eu acho que tem uma coisa muito interessante, porque agora tudo é espiritualidade. Tudo é espiritualidade, todo mundo virou terapeuta, desculpa, pessoal, mas quem me conhece sabe que essa coisa de gratiluz, gratidão e namastê, falando de fora, da boca para fora, não fala gratidão se você não vive isso, não faz namastê, não fica no gratiluz, porque de verdade não é legal. Por que eu tô falando isso? Porque a espiritualidade não é você sentar e ficar lá 50 horas meditando, acender um incenso, ficar lá tomando um suco verde, aí você sai de casa, passa uma moto e você já xingou o cara, acabou aí. Então, é melhor você todo dia fazer 5 minutinhos da meditação e tá todo dia meu prestando atenção, sendo uma boa pessoa, seja uma boa pessoa. Mesmo que você tá triste, não tem problema, né, Rose? Você pode viver a tristeza, todo mundo tem o direito de estar num dia legal, mas tenta entender, tenta criar pequenos momentos para você sair daquilo. É melhor isso do que ficar, não, eu vou fazer uma coisa enorme, porque o povo tem mania de querer fazer uma coisa enorme e essa coisa enorme que você começa a fazer não rola, que você tem que ter rotina. A espiritualidade é sobre disciplina. Aí você começa a colocar coisa demais, você não dá conta, né? Eu percebo muito isso também. Não sei se você sente isso, que às vezes o menos é mais, né? Pelo Com que certeza. eu acho. E a espiritualidade somos nós mesmos, né? Hum, Então a gente tem que ser espiritual o tempo todo. Quando você é chefe, quando você é funcionário, quando você está no trânsito, quando você está no mercado, quando você recebe um troco errado, é o tempo todo, é sendo íntegro com você mesmo. Isso é ser uhum, um ser espiritual, é estar alinhado com a espiritualidade. Nada mais do que isso, é ser íntegro, né? uhum. E Rose, para a gente finalizar aqui o nosso programa nesse episódio do Arcana, eu só queria que você desse uma palhinha do que é a apometria de transmutação estelar, porque você mencionou que quando a gente fala estelar, tem a ver com seres estelares, pleiadianos, arcturianos, de Órion. Então, eu só queria assim, né? Porque como foi uma técnica que você criou, só conta um pouquinho para dar esse gostinho para as pessoas entrarem aqui no link da descrição e procurar a Rose e falar, ai, que legal, quero fazer esse curso. Então, eu queria que você contasse só um pouquinho, porque não é uma apometria só, hein, gente? A pessoa se conecta com esses seres elevados de quinta dimensão. Então, você consegue dar uma palhinha, assim, do que seria esse trabalho? Bom, a apometria de transmutação estelar, ela é uma apometria, né, Uhum, autoral, ela foi canalizada em 2015, ela é uma apometria totalmente diferente das apometrias que existem hoje, né? Todas as apometrias são maravilhosas, todas elas são curadoras, todas elas são especiais, mas a nossa técnica ela é diferente. Então, assim, para começar, né, todo o ancoramento que trabalha na apometria de transmutação estelar, como o próprio nome já fala, a uhum, gente trabalha desde das ordens, fraternidades cósmicas, universais, como todos os comandos estelares da luz, e a uhum. gente vai descendo toda a hierarquia para fazer o ancoramento da apometria. Ela está, o portal estelar de Maria Madalena, que ancora 6 grandes estrelas, né, faz parte da apometria também, onde a gente ativa Sirius, Órion, Pleiades, Canopus, Andrômeda, Arcturus, e a nossa apometria está estruturada em 44 câmaras, que são câmaras que vão trabalhar cada corpo, os 7 principais corpos, e depois tem uma câmara que atua até o 32º corpo. Nossa. Então, cada câmara faz um processo de limpeza e depois de reprogramação dessas estruturas da alma, né? Tem Uhum, câmara de quebra de magia, câmara de ancestralidade, câmara de desobsessão, câmara de encaminhamento de consciências, né?
Então, Câmara de Prosperidade, onde a gente vai reprogramar, né, toda a linha profissional nossa, toda a linha financeira nossa. Então, desde todas as encarnações. Então, a apometria e transmutação estelar, ela é realmente revolucionária, porque ela trabalha ancorada com todos os princípios e conceitos da mecânica, da física quântica, né, através do processo de emaranhamento, de ressonância, enfim, ela faz um trabalho assim maravilhoso. Então, a gente abre a matriz universal do tempo e espaço e localiza todos os fractais de alma, e depois, num certo nível, a gente consegue acessar acima disso também. Acessa todas as questões, né, que estão ali bloqueando, que não foram vistas, que não foram olhadas em todos os momentos de tempo, e a gente reprograma. Então, simplificadamente aqui, né, de forma muito Ai, que resumida, incrível! isso é a apometria de transmutação estelar. Realmente ela é incrível, incrível. E tem uma hierarquia gigantesca, né, ancorando todo esse trabalho. Ela é maravilhosa, realmente. E a principal mentora, né, é a Maria Madalena, junto com o Mestre Jesus. São os principais mentores desse trabalho, né? Ai, que lindo, gente. É. Nossa, que maravilhoso. Você vê, né? Não é, nada é por acaso, gente. Nada, nada é por acaso. Que incrível. Rose, olha, eu fiquei muito feliz com esse nosso papo. Muito obrigada. Eu acho que você já esclareceu e deu muitas dicas. E aí, pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rose, eu vou deixar no link da descrição. É o teu site, o seu Insta é @rosemartins, como é que é? rosemartins.oficial. Ah, tá bom. Então, O Insta, YouTube Rose Martins, é bem tá. fácil. Então no Instagram é @rosemartins.oficial Oficial. e no YouTube é o @rosemartins, né? Exato. Uhum, Então eu vou perfeito. deixar tudo aqui, né? Se vocês quiserem entrar em contato com a Rose para fazer atendimentos, para fazer os cursos. E espero que vocês tenham gostado. E, Rose, muito obrigada pela sua presença. E eu espero que você volte mais vezes aqui. Muito obrigada, viu? Volto sim, eu que agradeço, foi um prazer e vamos nos preparar cada vez mais, né, para estarmos alinhados com a luz que esse planeta está adentrando, né? Obrigada, Rose. Pessoal, até mais. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Arcana Podcast. Vou deixar aqui embaixo no link da descrição todos os contatos da Rose Martins para que você possa conhecer mais sobre o trabalho dela. E se você perdeu os episódios anteriores, vou deixar aqui nos cards todas as informações que você precisa. Então vai lá, se conecta para você poder maratonar no seu final de semana o Gabiflix. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem, é muito importante para mim. O que você achou desse assunto da apometria? Me conta aqui, você já conseguiu perceber o quanto de vez em quando a gente fica denso? Qual é a técnica que você já usou para poder limpar o teu campo? Então me conta, comente aqui, que a gente se vê em breve, ok? Então toda quinta-feira se conecta comigo aqui no Arcana Podcast e nas terças eu sempre tenho meditações e dicas para você desenvolver o seu despertar da consciência. Um beijo e bom final de semana!